convidamos como convidado de honra nessa reunião. Usa, Senhor, a vida da sua filha e fala conosco de forma poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos ler. Clara, pega aí para mim rápido, Clara. Rápido. Obrigada, filha. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Hoje o negócio ferve, porque hoje Abigail, uma mulher de Deus, entra aí na história. Samuel morreu e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então, o sepultamento na sua casa em Ramá. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Parã. Havia um descendente de Caleb chamado Nabal. Lembra aí, esse Caleb, tá? É o Caleb lá que entrou em Canaã. É o Caleb que era o espia e que voltou. Caleb e Josué, e os dois não foram pelo que viram, mas pela fé na promessa do Senhor. Então o cara era descendente de um cara bom e justo. Descendente de Caleb, chamado Nabal, na cidade de Maom, que ganhava vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo, cortando a lã de suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes a Carmelo, com ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissessem o seguinte: meu caro amigo Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor e sua família, e tudo o que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente, e nós não lhes fizemos nenhum mal. Durante o tempo em que estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte a eles e lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados e o seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram recado a Nabal em nome de Davi. Então ficaram esperando. E Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé, quem é ele? Eu nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os meus animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse: ponham as suas espadas nos cintos. E todos obedeceram. Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram para trás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube? Davi enviou do deserto os mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para a gente. Nunca nos incomodaram e durante todo o tempo que estivemos com eles, nos campos, eles não roubaram nada do que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite, todo o tempo em que estivemos com eles, tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas e uns 17 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos secos, e pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos empregados: vão na frente que eu vou atrás. Porém não contou nada ao seu marido. Abigail ia montada no seu jumento e, de repente, numa curva na descida, encontrou Davi e seus homens, que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger a propriedade deste homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada do que era dele e é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei?
Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escute-me. Eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. É exatamente o que seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem me impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro pela vida e pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos que querem prejudicá-los serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e o entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele, e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como um homem que atira pedras com sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. E, quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão ou ter se vingado por si mesmo. E, quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Davi respondeu: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que fez hoje e o seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Abigail voltou para seu marido Nabal, que estava em casa festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre, então ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias depois, a ira de Deus se feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: louvem a Deus, o Senhor, ele me vingou de Nabal, o que me insultou. Assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados dele foram até o Carmelo e disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: eu sou escrava de Davi, e eu estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Aí ela se levantou depressa e montou o seu jumento, e, acompanhada por suas 5 empregadas, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Davi tinha casado com Ainoã de Jezrael, e agora Abigail também se tornou sua esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, a Paute, o filho de Laís, da cidade de Galim. Bom, gente, aqui o importante aqui é que nós encontramos numa rápida menção a morte de Saul e logo voltamos para Davi. Saul cumpriu o seu papel, embora o livro seja Saul, que eu diga Samuel, gente, perdão. Aqui nós encontramos uma rápida menção à vida de Samuel, à morte de Samuel, e logo voltamos a Davi. Samuel
que dá nome ao livro, fez o seu papel, cumpriu e agora a história fica com Davi. Entramos hoje num cenário onde Davi está agindo com seus servos, aqueles 600, né, que o acompanham. Na verdade, foram 400 que o acompanharam, 200 ficaram com as bagagens. Ele está agindo como mercenário. Guardadas as devidas proporções, e que me perdoem vocês aí pelo anacronismo, mas isso é para que eu possa ser entendida, tá? Davi parece estar agindo como um miliciano. Aqui no Rio a gente sabe muito o que é isso. Davi vai para uma propriedade de um homem que se chama Nabal. Nabal, o nome dele significa, em hebraico, o insensato, o tolo. Nabal descende de Caleb, homem de fé, que creu em Deus e não se apavorou com o que viu em Canaã. Davi manda que seus homens vão a Nabal para cobrar uma espécie de recompensa, inclusive em dinheiro, em algumas traduções está em dinheiro, em espécie, como faz os milicianos da atualidade, em troca de proteção que tinha sido dada aos homens de Nabal. Davi pede recursos de maneira simpática e pacífica. Guardadas as devidas proporções, digo novamente, parece muito como as milícias agem. Olha, Nabal, ele diz, olha, Nabal, ninguém te roubou, ninguém fez nada contra você e seus homens e seus bens. Então agora divide conosco o seu dinheiro, seus mantimentos, para que eu possa levar para o seu amigo Davi. Ele se apresenta com muita simpatia, mas Nabal nega e ainda não reconhece Davi como rei ungido. Ele simplesmente nega e se desfaz de Davi. Nabal era um homem rude e tolo, mas isso não justifica a reação de Davi. Ele jura por Deus que matará Nabal e todos os seus de sexo masculino. Olhando esse texto, vimos uma cena de extorsão de mercenários. Davi oferece sua proteção em troca de recursos. Quando recebe a negativa de Nabal, ele jura que o matará. Davi era um pecador como nós. E a Bíblia não esconde isso. Davi, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, ele carece da graça, assim como nós. Eu gosto muito de falar isso, sabe? Porque assim como nós, ele era um homem segundo o coração de Deus e ele peca e carece de perdão. É que Davi também está sendo um tolo, está errando. Nabal era casado com Abigail, mulher sábia e virtuosa, que quando descobre o que o insensato do seu marido fez, ela age. Abigail deu tudo o que Davi o pediu e foi ela mesma se desculpar com Davi. Com humildade cai aos seus pés e se derrama pedindo perdão. Davi, com sabedoria, evoca a consciência. Abigail, com sabedoria, evoca a consciência de Davi e o lembra de que Deus não se agrada de pecadores e homicidas. Ela repreende Davi e ainda pede que não seja tolo com Nabal. Ela pede que Davi não tenha sangue em suas mãos. Então vemos por que Davi é classificado como homem segundo o coração de Deus. Porque ao ouvir a repreensão de Abigail, Davi agradece a Deus pelo bom senso dela. Abençoa Abigail por ter impedido-o de vingar-se e matar com suas próprias mãos. É lindo de ver como Davi começa o capítulo como um extersor insensato e termina como um sensato, graças a Abigail. Aqui, mais uma vez, nós vemos que Davi tem um monte de defeitos, um monte de problemas, mas ele sempre se conserta e deixa que Deus o retifique. Ali, Abigail foi a voz de Deus na vida de Davi. Nabal sofre a consequência de suas iniquidades. A justiça pertence ao Senhor, e não a Davi, e não a gente. E Nabal recebe o pagamento da sua insensatez. Ele morre. Davi manda buscar Abigail
e a torna sua esposa. Deus nunca desejou a poligamia. Davi já era casado e casa-se de novo e de novo. Mas, mais para frente aí, a gente vai ver que a poligamia de Davi trouxe muitos problemas para a sua vida. A lição da lição. A primeira lição da lição é que Davi era um homem assim como nós somos, carentes da graça e de perdão de Deus. Ele errava muito e a Bíblia não esconde isso, para que nós possamos nos identificar com a humanidade de Davi, para que nós vejamos que ele sempre se retificava e se alinhava novamente com o Senhor e fazia como o Senhor queria. E isso é para nós um exemplo, isso é para nós uma escola. E a segunda é que ele era um homem, que ele não era um homem perfeito, mas porque nas suas imperfeições ele procurava se arrumar para ser o que Deus queria que ele fosse. E é assim que devemos ser todos os dias das nossas vidas. A segunda lição, e que eu acho que nesse caso é a mais importante, é a vida de Abigail. Abigail, gente, o que foi essa mulher? O que foi Abigail? Casada com um homem mau, ela com sabedoria o salva e salva todos de sua casa. Abigail não deve ter escolhido este marido, esse casamento, porque naquele tempo os casamentos eram arranjados. Ela não conseguia desempenhar nesse casamento o seu sacrossanto papel de esposa sábia. Seu marido era um homem tolo e déspota, como muitos que vemos hoje em dia, hoje ainda, né? Só que hoje nós, aqui no Ocidente, podemos escolher os nossos maridos. Essa é a grande diferença. A gente escolhe aquele com que a gente quer casar. Então a gente não tem desculpa. Abigail deveria ser a conselheira idônea, a mulher sábia, mas ela era manietada dessa função. Então a sua saída foi agir à revelia do marido, para que coisa pior não acontecesse. Isso nos ensina o que o meu pai, como militar, sempre me ensinou, que ordens absurdas não devem ser cumpridas. Se o nosso cônjuge, no qual nós devemos obediência, nos infligir sofrimento, nos obrigar a nos afastar de Deus ou fazer algo que desagrade ao Senhor, até sexualmente falando, estou falando aqui com mulheres maduras, amém? Então posso falar sobre essas coisas, né? Nós não devemos cumprir essas ordens, mas nós devemos ser obedientes a eles, exceto nesses casos. Porque não são todas as práticas sexuais permitidas por Deus. Eu acho que a gente sabe disso, né? Essa coisa que... Graças a Deus. Essa coisa que entre quatro paredes, se não está nos violentando, vale tudo. Isso é mentira de Satanás. Não vale tudo entre quatro paredes. Mesmo que combinado. Não. A Bíblia nos ensina como termos uma vida sexual saudável que agrada ao Senhor, porque o Senhor se agrada e nos manda a ter uma vida sexual ativa e saudável depois do casamento. Eu sempre digo que fazer sexo antes de casar é pecado, mas negar sexo ao nosso cônjuge depois de casar também é pecado. Depois de casados, também é pecado. A Bíblia é muito clara com certas práticas abomináveis. Você não é obrigado a obedecer o que te faz pecar, amém? Não é obrigada, tá? Somos princesas do Senhor, devemos nos respeitar e exigir que nós sejamos respeitadas. Quando falo que as mulheres têm obrigações com seus maridos, quero dizer também que os maridos também têm obrigações com suas mulheres, devendo respeitá-las e ouvi-las, honrando-as como suas ajudadoras idôneas. Mais uma vez, repito, o namoro não é tempo de diversão. A gente não tem que namorar para se divertir. Namoro não é diversão. Namoro e noivado é vestibular para o casamento. Tudo precisa ser conversado durante esse tempo.
conversado, analisado, ajustado, combinado. Quantos filhos, quanto se ganha, quanto se vai gastar, com o que se vai gastar, quando se comprar um carro, como vai ser, quando se comprar uma casa, como vai ser. Os mínimos detalhes têm que ser alinhados nesse tempo. Como se deve agir sexualmente um com o outro, o que está agradando ou desagradando, qual prática um tem que desagrada o outro, que o outro tem que desagrada, aonde um pode, tem condição de ser flexível, que não vá torná-lo infeliz com aquela flexibilidade, que casamento é uma união de flexibilidades, mas existem coisas que a gente não pode flexibilizar porque vai nos tornar infelizes, vai nos agredir. Então, essas coisas têm que ser muito bem ajustadas e combinadas, e o tempo para isso é no namoro e no noivado. Se o namorado não levar em consideração a opinião da namorada, os conselhos da namorada, e faz o que lhe der na cabeça, mesmo que prejudique o casal, se ele não considerar, como que ele vai considerar o que a esposa pensa? Porque a esposa é a namorada amanhã, a namorada ontem. Se ele no namoro ele já não considerava, você acha que no casamento ele vai considerar? Nem a pau, Juvenal, não vai mesmo. Corre que é cilada, Bino, é isso aí, é cilada. Se ele não considera o que a esposa pensa e o que ela o aconselha, a Clara vai ouvindo, Carla. Como ela poderá desempenhar o papel que o Senhor a comissionou? Não vai desempenhar. Já está no fim, Carla, já está no fim. Se já em namoro ele insiste em práticas sexuais abominadas pelo Senhor, vocês acham que com o casamento, onde os dois virarão uma só carne, ele vai respeitá-la? Não vai. Se ele te trata como opção, você nunca será prioridade. Se as suas prioridades para ele são negligenciadas, elas nunca serão prioridades para ele. Então, amadas, vejam os sinais, pois eles não mentem. Porque depois do sim, só o joelho. Só o joelho pode socorrer. O divórcio é muito restrito para Deus. Uma mulher ou um homem separados só podem unir-se novamente em caso de traição. Até no caso de apanhar e tal, da agressão, a separação é permitida, mas não é permitido o novo casamento. Vejam bem, não é permitido. Ao se separar, os dois estão se colocando em posição de viverem sós para o resto da vida. Ou entrarão em pecado perpétuo. É aquela coisa que eu digo, é acordar para pecar todo dia. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Se os dois se tornam uma só carne, não tem mais como dividir isso. E é isso que eu queria falar hoje. Obrigada, Carla, por você ter ficado até agora. E se você tiver que sair, sai. Aí eu e Manu, a gente pode trocar uma ideia. E vai com Deus, minha filha. Deus te abençoe e te proteja. E era isso que eu amo você também. Era isso que eu tinha para dizer no dia de hoje. Eu acabei fugindo da Abigail, né, do Davi, quer dizer, para falar sobre a Abigail. Porque a Abigail é uma das mulheres que eu admiro. Ela passou por cima dele, mas fez o que tinha que ser feito. Obedecer ao marido, mas nunca deixar de temer a Deus, né? Eu queria que ela ouvisse isso.